O universo, nas suas maiores escalas, é muito diferente do que a gente vê à nossa volta. Tá bom. Tá? Nós estamos na superfície do planeta Terra, que é um objeto membro do Sistema Solar. A Terra, como os outros planetas, está girando em torno de uma estrela, que é o Sol. Quando à noite a gente vê estrelas no céu, todas essas estrelas, junto com o Sol, fazem parte de um grande sistema que a gente chama Via Láctea. A Via Láctea é o nome que a gente dá para a nossa galáxia. Como a nossa galáxia, existem bilhões, e talvez um número até infinito, de sistemas desse tipo no espaço. De outras galáxias? De outras galáxias. Fala num número infinito, Laerte, por quê? Se o universo for infinito, certamente que existem infinitas galáxias. Tá bom. Porque, em geral, quando a gente fala do universo observável, é uma região do universo a qual nós temos acesso. Sim. Mas o universo pode se estender, e aliás, pela cosmologia atual, ele é infinito. Então, o número de galáxias no universo seria infinito. Nas grandes escalas, quem povoa o universo são as galáxias. Tá? Sim. Elas se distribuem em vários tipos de estruturas. Como a força dominante nessas grandes estruturas é a força gravitacional, isso faz com que uma galáxia tenda a ficar próxima de outra. Quer dizer, uma tende a atrair a outra. Então, é muito difícil a gente encontrar galáxias isoladas. Em geral, a gente encontra as galáxias em pares, em pequenos grupos, ou mesmo formando aglomerados com centenas, milhares de galáxias. E é interessante, por exemplo, ainda em termos de estrutura, a gente vê a nossa vizinhança local. Tá? Então, temos aqui a Via Láctea e tem uma outra galáxia que também é visível no núcleo, a galáxia de Andrômeda. As duas galáxias formam um sistema binário, uma está girando em torno da outra. Tá. E cada uma delas tem um cortejo de galáxias satélites. Assim como a Lua é um satélite da Terra, tem várias galáxias, a gente conhece umas 30, que estão girando ou em torno da Via Láctea ou em torno de Andrômeda. Você diria que aqui em torno da Via Láctea e de Andrômeda, que você está contando, que tem essas 30, há ainda galáxias desconhecidas? Sim. Na verdade... Mas essas galáxias não são as que estão mais perto de nós? Sim, mas é que algumas delas são, curiosamente, são muito diferentes da nossa. Sim. O mesmo de Andrômeda. Existe um tipo de galáxia que a gente chama de galáxias esferoidais anãs. Esferoidal porque é mais ou menos arredondada, mas elas têm uma densidade de estrelas muito, muito pequena. Por exemplo, aqui na vizinhança do Sol, existe, digamos assim, uma estrela, em média, por ano-luz cúbico. Se a gente for considerar um volume cubo de um ano-luz de lado, tem em média, digamos, uma estrela. Tem galáxias em que, na nossa vizinhança, galáxias satélites, em que a densidade é 1000 vezes menor. Nossa. Então, eu olho para a galáxia e eu não vejo nada. É como se eu vejo o que está atrás. E a gente só identifica essa estrutura como sendo uma galáxia estudando as cores das estrelas, as propriedades das estrelas que estão numa dada direção. Que daí a gente percebe que existe sim, fora da nossa galáxia, um conjunto de estrelas numa dada posição, mas com uma densidade tão pequena que, se não fosse por estudos detalhados, a gente não associaria aquilo a um objeto. Com uma galáxia. Com uma galáxia. A que distância nós estamos de Andrômeda? De Andrômeda nós estamos, eu vou traduzir para anos-luz, né? Que é uma... a 2 milhões e 100 mil anos-luz de distância. Quer dizer que a luz que vem de Andrômeda... demora mais de 2 milhões de anos para vir de lá até aqui. É muito longe. É perto, mas é longe. É perto, mas é longe. É longe para os nossos padrões, mas em termos astronômicos, como eu falei, isso é a nossa vizinhança. A Via Láctea, por exemplo, tem 2 galáxias satélites que são visíveis a olho nu, aqui do hemisfério sul. As Nuvens de Magalhães. Essas 2 galáxias é possível, fora de São Paulo, numa região escura, na época do ano certa, serem vistas a olho nu como uns chumacinhos no céu. E são agora, as nuvens de Magalhães. São as nuvens de Magalhães. Se a gente olha com detalhe a região entre elas, a gente vê que existem pontes de estrelas unindo essas 2 galáxias, e entre elas é a própria Via Láctea. Na verdade, para você ter uma ideia, as nuvens de Magalhães, elas estão em órbita aqui, passam perto do disco aqui da Via Láctea. E
existe até a hipótese de que a última passagem da grande nuvem de Magalhães, próxima ao disco, induziu a formação de estrelas aqui, entre as quais o Sol. Então pode ser que o próprio Sol, e em consequência os planetas e a Terra, tenham sido formados como resultado da interação gravitacional entre a grande nuvem de Magalhães e sua passagem próxima ao disco da nossa galáxia, com as nuvens de gás aqui no disco da galáxia. Isso se acredita porque os modelos, né, para a órbita da grande nuvem de Magalhães sugerem que pode ter havido uma passagem próxima há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, exatamente quando o Sol se formou. Tá bom. Isso que é, assim, então, uma motivação forte para essa hipótese. Se eu observo a nossa galáxia na faixa dos vários comprimentos de onda, eu verifico que ela é uma estrutura que tem uma componente esferoidal, que a gente chama de bojo, e em torno desse bojo um disco muito, muito fino, relativamente, né? Relativamente ao bojo. Relativamente ao bojo e à sua extensão. E nesse disco existe, além de estrelas, no caso da Via Láctea, nuvens moleculares, nuvens de gás. O que são essas nuvens moleculares? São grandes nuvens com massas assim de milhares de vezes a massa do Sol e que são constituídas de moléculas, principalmente moléculas de hidrogênio. Tá. Por que essas nuvens são interessantes? Porque é nelas que se formam as estrelas. Tá? Quando uma nuvem dessa é perturbada, isso às vezes acontece quando passa por ela um braço espiral, porque a nossa galáxia é uma galáxia espiral. Ela apresenta aqueles braços espirais. Aqueles braços espirais são ondas. Do mesmo jeito que quando eu jogo uma pedra num lago em repouso, aparecem aquelas ondas circulares, num disco estelar em rotação, uma perturbação gera ondas na forma de braços espirais. Tá bom. E quando um braço espiral... Então a galáxia está rodando. Está rodando, está girando em torno de si mesmo, está girando... Ela e Andrômeda giram em torno de um centro de massa comum. Tá bom. O grupo local está se movendo em relação a um certo ponto no espaço. O grupo local são essas 30. São essas 30, tá bom. O conjunto da nossa família aqui. Tá bom. E... Então, quando um braço espiral passa por uma nuvem dessa, pode comprimir a nuvem e formar estrelas. Então, quando a gente observa onde se dá a formação estelar em galáxias espirais, a gente vê que o grosso da formação estelar se dá justamente nesses braços. Se a gente olha, por exemplo, as chamadas galáxias elípticas, o que distingue essencialmente galáxias elípticas e espirais é o fato das elípticas não terem formação estelar. Tá. Por isso elas são mais vermelhas, as estrelas em média são mais velhas. E quanto mais velha uma estrela, mais vermelha ela fica. Um detalhe curioso, como Andrômeda e a Via Láctea estão uma atraindo a outra, exercem forças de marés uma sobre a outra, parte da energia orbital é transferida para a energia interna, para esses movimentos de estrelas. Hein? Consequência disso, elas vão espiralar e vão se aproximar cada vez mais, até que daqui a alguns bilhões de anos elas vão se fundir e formar uma imensa galáxia que vai ser o resultado da fusão das duas. Das duas e dessas 30 em volta, porque se uma vai atrair a outra... Entre os satélites da Via Láctea tem uma galáxia chamada Sagitário, que nesse momento está sendo engolida pela Via Láctea. Jura? Sim. Que canibal. Então, o canibalismo galáctico é uma das principais formas de evolução das galáxias. Na verdade, se a gente vê como as galáxias evoluem, o principal mecanismo é o que a gente chama de fusão de galáxias, como esse que eu mencionei, mas principalmente, no caso da Via Láctea, ela está canibalizando galáxias satélites. Então, tem um outro sistema chamado Ômega do Centauro, que é visível olho nu, sabendo onde olhar se pode ver, e com binóculo é fácil de ver, que sempre se imaginou que fosse um aglomerado globular. Mas tudo indica que é o núcleo de uma galáxia satélite da Via Láctea que foi deglutida pela Via Láctea e que subsiste hoje, porque a região, digamos, mais externa as estrelas já foram espalhadas aí pela Via Láctea, mas só a região mais central é que subsistiu até hoje. O estudo, digamos, do espectro eletromagnético sugere que, então, a nossa Via Láctea seria constituída por estrelas, nuvens de gás, poeira misturada com esse gás. As estrelas, conforme elas vão evoluindo, algumas explodem, jogam material para fora,
Outras, como o Sol, nem chegam a explodir, mas ejetam material na forma de ventos, ventos estelares. Tá bom. Esse material ejetado tem muitos metais. Então, existe uma tendência para que esses metais vão se aproximando, juntando, formando filamentos e por reações até eletrostáticas, assim quando eu passo um pente, né, aqui na pele, por exemplo, daí pego um pedacinho de papel, ele é atraído. Essas interações eletrostáticas podem se estabelecer entre diferentes conjuntinhos de átomos e metais, e com isso vai crescendo esses grãos. Esses grãos, em geral, a gente acha que eles são microscópicos, tamanho da ordem de alguns microns, né? Mas eles existem em grande quantidade, misturado nessas nuvens moleculares. Tá bom. Né? Se a gente olha novamente o exemplo do sistema solar, quanto mais distante está um planeta, menor a velocidade com que ele gira em torno do Sol. Tá bom. Isso é uma das leis de Kepler. Quando a gente examina o que acontece... Netuno gira mais devagar do que a Terra. Netuno gira com uma velocidade menor do que a Terra gira. O Mercúrio gira muito rápido, Vênus já gira um pouco menos, a Terra um pouco menos, e assim por diante. Quando a gente aplica o mesmo exercício às estrelas da Via Láctea ou de outras galáxias espirais, a gente chega num resultado muito curioso, que a velocidade não diminui, ela fica essencialmente constante. Quando a gente olha uma galáxia espiral, as estrelas estão numa certa região, mas se eu observo essa mesma galáxia com radiotelescópio, eu verifico que as nuvens de gás se estendem muito mais. Tá? E eu também posso medir a velocidade dessas nuvens de gás e vejo que lá também a velocidade é mais ou menos constante. Ora, isso era um grande problema. Né? Como que se pode entender? As leis de Newton, me parece. Aparentemente. Né? Então, como que a gente pode conciliar essas coisas? O jeito que se encontrou para conciliar isso é supor que, na verdade, toda essa estrutura que a gente conhece de estrelas, gás, bojo da galáxia, disco da galáxia, está imersa num halo constituído do que a gente chama de matéria escura. É um tipo de matéria que não teria interação nenhuma com a luz. Não absorve luz, não emite luz, por isso que a gente chama de matéria escura. A matéria ordinária, essa que constitui a gente, as coisas que a gente conhece, a gente chama de matéria bariônica, porque bárion é um nome que os físicos dão para partículas como prótons e nêutrons, que constituem o grosso da massa que a gente conhece. Se imagina que no universo exista entre 5 e 7 vezes mais matéria escura que matéria bariônica. Nos aglomerados de galáxias, por exemplo, a maior parte da matéria bariônica não está dentro das galáxias, está no meio intergaláctico, na forma de um gás muito quente, e é tão quente e pouco denso que emite raio-x. Esse gás foi descoberto nos anos 80 por sua emissão em raio-x. E foi, inclusive, uma descoberta até surpreendente, porque até aquela ocasião se imaginava que o grosso da massa bariônica estava nas galáxias, estava, por exemplo, na forma de estrelas ou na forma de gás, mas nas galáxias. E verificou-se que nos aglomerados de galáxias não é isso que acontece. Os aglomerados de galáxias são o seguinte: no grupo local de galáxias, onde nós estamos, né, tem duas galáxias brilhantes, que é a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Num aglomerado de galáxias rico, por exemplo, você pode ter centenas a milhares de galáxias brilhantes num volume essencialmente do tamanho do grupo local. Então, são regiões com muito mais densidade. Do que a nossa aqui. Do que a nossa. Então, a nossa região é uma região pouco densa. Pouco densa, é uma região muito típica. Esses aglomerados são muito mais raros. Tá bom, entendi. Né? A nossa região é uma região... A nossa paisagem cósmica é uma paisagem típica, digamos assim. Tá bom. Enquanto que os aglomerados já são grandes metrópoles, no contexto cósmico. O que é uma lente gravitacional? Então, a lente gravitacional, ela foi também... a base do efeito lente gravitacional é a deflexão da luz por um corpo massivo, que foi prevista pelo Einstein pela primeira vez, se não me engano, em 1911, né? E que foi confirmado pela observação de um eclipse total do Sol em 1919, em Sobral, no Ceará. Essa descoberta da deflexão da luz, né, em Sobral é que tornou Einstein estrela de um dia para o outro. Na relatividade geral, na verdade, não existe o conceito de força gravitacional. O que a gente chama de força se traduz na forma de curvatura. E a luz, de certo modo, acompanha essa curvatura. Bom,
O Einstein, então, propôs a deflexão da luz, foi detetada em 1919, mas ele nunca achou que esse fenômeno poderia ter um grande impacto do ponto de vista da astronomia ou da astrofísica. Foi o Zwick, o mesmo que descobriu a matéria escura, a primeira pessoa a argumentar que, na verdade, aglomerados de galáxias podiam ser lentes gravitacionais muito fortes. Então, por quê? Porque você tem uma grande concentração de massa ali. Então, se você tem galáxias que estão atrás do aglomerado, elas podem ter, a sua luz vai sofrer modificações na trajetória, tá? E estudando, porque então, a luz que vem de trás, por trás dessa galáxia, desse aglomerado, vai sofrer deflexões gravitacionais causadas pela massa do aglomerado. aglomerado. Tá. Então, por exemplo, a primeira evidência observada desse fenômeno foi no final, foi em 1979, né, final dos anos 70, quando se detetou o primeiro quasar duplo. O que era esse quasar duplo? No céu se via dois quasares, né, um do lado do outro, um perto do outro assim, que você olhando se diria que eram objetos separados, né? Porém, estudando aqueles quasares, se verificou que eram imagens do mesmo objeto, que na verdade tinha uma galáxia entre eles que atuava como uma lente. Então, você tem o quasar aqui, a galáxia lente aqui e o observador aqui. Então, o observador está vendo o mesmo quasar com a luz fazendo essa trajetória por cima e por baixo da lente. Tá, chegando inclusive em tempos diferentes. Chegando, né, em tempos diferentes. A luz chegando em tempos diferentes. Inclusive, a gente pode monitorar a luz de cada um dos quasares e saber qual é a diferença de tempo. Pode ser, por exemplo, em geral, a gente encontra diferenças de meses a alguns anos. Tá bom. E tudo isso traz informações sobre a distribuição de massa da lente, coisas assim. Hoje em dia, as lentes gravitacionais são a mais preciosa técnica, digamos assim, que nós temos para a determinação de massa dessas grandes estruturas. Porque elas só dependem da quantidade de massa que um objeto tem, enquanto as outras técnicas que a gente tem para determinar massa dependem de algumas outras hipóteses que não necessariamente são válidas. Então, mas as massas inferidas pelos fenômenos de lente gravitacional são muito mais confiáveis. Então, no caso de aglomerados de galáxias, por exemplo, a gente observa imagens múltiplas. A gente vê a mesma galáxia, a imagem da mesma galáxia, em vários lugares do aglomerado. Né? E a gente vê galáxias... E como vocês sabem que é a mesma galáxia e não outra? Então, bom, no lugar, você olha a cara da galáxia, você vê que essa galáxia aqui, nossa, igualzinha àquela. Vocês reconhecem assim a galáxia pela cara dela? Além do que, depois que você tira o espectro, você vê que todas aquelas galáxias estão exatamente na mesma distância. E tem as mesmas propriedades internas. Assim como esse quasar duplo, né? Porque foi assim que se descobriu que, na verdade, era um mesmo objeto, não dois objetos próximos entre si. Os efeitos de lente gravitacional também deformam muito. Então, você tem uma galáxia que, digamos, seria esférica, mas, devido a esse efeito, você vê ela como se fosse uma estria. Sabe? Entendi. Então, há muitos... E tem outros fenômenos também, que são menos visíveis diretamente, mas são, digamos, visíveis estatisticamente. E também, usando esse efeito, a gente determina as massas. Então, é assim que atualmente a gente determina as massas dos aglomerados. Quer dizer, essa é a principal técnica, usando lentes gravitacionais. E todas as medidas indicam que a matéria escura é dominante. É 6 a 7 vezes mais, 6 a 7 vezes mais que a matéria bariônica. Que idade tem a Via Láctea? Olha, é mais digamos, para chutar um número, de 10 a 12 ou 13 bilhões de anos. Então ela se formou quando se formou o universo, porque a idade do universo na verdade, as galáxias começam a se formar logo depois do Big Bang. Na verdade, elas começam a se formar, a gente pode dizer, quando o universo tem cerca de 500 milhões de anos de idade. É muito jovem. Bem novinho. As sementes delas já existiam antes, logo após o Big Bang, eventualmente. Mas essas sementes só vão poder crescer, germinar, depois que o universo, digamos assim, fica neutro. Porque logo depois do Big Bang, o universo é extremamente quente. Nessa fase, digamos, não existem átomos, tá? Por exemplo, o hidrogênio, que o átomo de hidrogênio é constituído por um próton com um elétron em volta, né?
No começo do universo, as temperaturas são tão elevadas, as densidades são tão grandes, que o próton e o elétron existem separados. Tá? Você não consegue formar um átomo de hidrogênio. Se você forma, imediatamente um fóton atinge aquele átomo, transfere energia para o elétron e separa. Você tem um banho em que os fótons e a matéria bariônica estão interagindo um com o outro o tempo todo. E por isso que, digamos assim, essa é uma fase do universo que a gente não conseguiria estudar oticamente, porque seria como se você está no meio da neblina. Os bárions não conseguem se aglutinar porque a pressão de radiação dos fótons não impede isso, não deixa. Tá? E essa divisão é justamente dada por aquele famoso mapa da radiação cósmica de fundo. Esse mapa, ele reflete o que a gente chama de superfície do último espalhamento, quer dizer, para distâncias maiores ou épocas anteriores a isso, os fótons estavam se espalhando, interagindo entre si, interagindo com as partículas ionizadas, né, prótons, elétrons, etc. A partir daí a matéria fica neutra, pode cair sobre as sementes de matéria escura, evoluir e formar os corpos celestes. Quer dizer que a formação de galáxias, estrelas, corpos celestes, como você falou, depende da matéria escura. Depende da matéria escura. Porque a matéria escura, pelo fato dela não interagir eletromagneticamente, não interagir com os fótons, ela, essencialmente, segundo os modelos mais simples, né, ela interage apenas gravitacionalmente. Então, ela pode se condensar e formar núcleos de matéria escura, condensações. Tá. Né? Enquanto que... sim, porque os fótons, ela não interage com os fótons. Não interage com os fótons. Não, os fótons não atrapalham ela, então os fótons estão passando ali... E, na verdade, o que acontece? Acontece um fenômeno muito interessante. Porque, digamos que você tem uma condensação de matéria escura. Os fótons sentem a atração gravitacional dessa condensação. Então, digamos assim, os fótons e os bárions são todos juntos, tá? Porque os fótons e bárions ficam interagindo entre si. E daí eles sentem a atração, digamos, de um dado halo de matéria escura e tendem a cair sobre ele. Só que devido à pressão de radiação, é como se fosse um bate e volta. Ele bate e não consegue ficar lá e cria-se então uma onda de... É tipo uma onda sonora, tá? Que começa a se propagar. Como a tal pedra jogada no lago que forma uma onda que vai se propagando. E essa onda vai se propagando até chegar na fase da recombinação, que é essa fase que você acabou de mostrar aí, que a gente observou, por exemplo, com o satélite WMAP. E daí o universo fica transparente para os fótons vão embora. Não precisam mais estar junto com os bárions nessa onda, porque essa é uma onda de fótons e bárions. E daí, os fótons vão embora e fica esses anéis de bárions. Esses bárions vão ser atraídos pela matéria escura, também vão atrair matéria escura. Então, nessa região vai haver uma probabilidade de você formar galáxias. Então, esse fenômeno foi previsto e foi detetado pela primeira vez na análise desse mapa da radiação cósmica de fundo e, posteriormente, na própria distribuição de galáxias. Um dos grandes fenômenos hoje, que a gente detetou há poucos, em 1997, é a chamada energia escura, que é um grande mistério. A gente já não sabe grande coisa sobre a matéria escura. A energia escura a gente sabe muito menos. Energia escura é o nome que nós damos ao fenômeno que seria responsável pela aceleração do universo. O que eu quero dizer com isso? É que sempre se imaginou que o universo estava em expansão, mas que essa expansão fosse desacelerada. Quer dizer, conforme passa o tempo, a expansão vai diminuindo. A velocidade da expansão diminui. Exatamente. E o que se verificou é o contrário, que a expansão está acelerada. O único jeito de explicar isso no contexto da cosmologia, da relatividade geral, é supor que existe um tipo de coisa aí, um fluido, que a gente chama de energia escura, que tem propriedades muito exóticas, como pressão negativa, que é uma coisa que não é nem intuitiva, a gente não sabe nem bem o que significa isso, que é a tal energia escura, tá? Bom, se imagina que o universo comece no que a gente chama de Big Bang, tá? O Big Bang é um fenômeno que não é muito intuitivo, porque quando a gente fala em Big Bang, parece que num dado ponto houve uma explosão.
Na verdade, não é assim, tá? Se o universo é infinito, ele já nasce infinito. E o Big Bang, essa tal explosão, ocorre em cada ponto desse universo infinito. Então, vamos imaginar que eu tenho um universo que possa ser representado por uma calota esférica, como se fosse uma bexiga, tá? Então, o que eu chamo de universo é a superfície dessa bexiga. Não é nem o que tem de fora, nem o que tem de dentro. Tá bom. E, então, a expansão do universo é essa bexiga sendo inflada. E essa expansão inicialmente é desacelerada. Por quê? Enquanto nessa fase, quem está dominando é essencialmente a matéria escura. Mas chega um momento que a energia escura começa a dominar. E quando a energia escura começa a dominar, a expansão que estava desacelerando começa a acelerar. Então, na verdade, essa energia escura empurra os limites do universo. Exatamente. Ao invés ela então se contrapõe à energia gravitacional. Exatamente. O pessoal chama, um jeito de chamar a energia escura de antigravidade. Ela tem um efeito de antigravidade. A energia escura, pelo que eu entendo, ela é o que mais tem no universo. É o que mais tem. Cerca de 70% do conteúdo de matéria e energia do universo na forma de energia escura. 30% matéria escura. A matéria bariônica, a matéria que a gente conhece, é 5% do total. E a energia escura e a matéria escura estão aqui entre nós? Estão aqui entre nós. Aqui agora? A gente pode estar sendo atravessado por partículas de matéria escura e podemos estar imerso nesse fluido, ou nessa coisa. Não sabemos exatamente o que é de energia escura. Do ponto de vista da cosmologia, a gente está numa situação um pouco curiosa, que o pessoal chama até de cosmologia de precisão. Porque existem várias observações muito, muito diferentes que todas apontam para o mesmo lugar, para esse mesmo cenário em que você tem um universo essencialmente de curvatura nula, em suas grandes escalas, com a expansão acelerada, dominado pelo que a gente chama de energia escura e de matéria escura. Essas evidências vêm de coisas muito diferentes. Do estudo das estruturas em grandes escalas, do estudo da radiação cósmica de fundo, que são esses fótons muito quentes que existiam no começo do universo, e que hoje depois estão se espalhando por aí. Hoje são muito frios, tem uma temperatura de poucos graus acima do zero absoluto. O estudo da composição química dos corpos celestes aponta também na mesma direção. Isso leva ao cenário de concordância cósmica. Agora, isso é, digamos o cenário dominante, mas tem muitas outras teorias. Tem algumas teorias que nem competem essencialmente com esse cenário. Por exemplo, a teoria dos multiversos, tá? Porque, a rigor, veja bem, o Big Bang envolve uma física que a gente não conhece. A gente sabe que, nos momentos iniciais do universo, as densidades eram muito além das densidades que a gente sabe que as leis da física são aplicáveis. A gente tem na física, hoje em dia, duas grandes teorias que embasam o nosso conhecimento da física, que é a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Ocorre que não necessariamente uma é consistente com a outra. Ao nível macroscópico, essa inconsistência não é aparente, mas ao nível microscópico, é tamanhos muito menores que o tamanho dos próprios núcleos atômicos. E essas escalas só são importantes, digamos assim, logo após o Big Bang. Nós sabemos que nessa ocasião essas teorias nossas não podem ser válidas. É necessário um outro tipo de teoria. Então, um tipo de teoria, por exemplo, são as teorias de cordas, que procuram explicar ou promover uma fusão entre a relatividade e, por exemplo, a mecânica quântica. E aí é que entram em cena os multiversos. E daí tem muitos cenários possíveis, né? Por exemplo, vários cenários associados à teoria de cordas. Então, pode ser que nós vivamos num universo de 10 dimensões e um universo quadridimensional que nós experimentamos na nossa vivência cotidiana, digamos assim, 3 dimensões de espaço e uma de tempo, seja uma sub-região dentro desse universo de dimensões maiores. Então, muito obrigada pela entrevista. Meu prazer.